nós vamos observar que, se você quer mesmo estudar a Bíblia, o passo que você tem que dar é de marcar as palavras desconhecidas ou pouco usadas em nosso dia a dia, né? Por quê? Porque essas palavras, elas podem ajudar o estudante da Bíblia a descrever as palavras que não são tão fáceis de explicar. Ou seja, essa marcação, das palavras. Se você marcar as palavras difíceis, você vai poder entender. Então você vai pesquisar. De acordo com os meus planos, eu trouxe os dicionários, né, de teologia, filosofia, de Bíblia, e o do Pasquale mesmo, né, para a gente pegar o significado das palavras, que a gente vai fazer na semana que vem. E aí, nesse caso aqui, você marcou as palavras. O que significa essas palavras? Eu, por exemplo, a palavra redenção, para mim, é uma palavra que não me dizia muita coisa. E digamos, poxa, como foi bom para mim pegar o significado de redenção, né? A Bíblia fala para remir o tempo. Meu Deus do céu, eu não sei o que é remir. Como é que eu vou remir o tempo? Então eu preciso pegar o significado da palavra remir. E nisso ele nos redimiu. O que é redimir? O que é redenção? Então, diante dessas questões, é importante para a gente ter uma ideia mais clara das palavras. E se a gente não parar nessas palavras para entender o significado delas, legal, a gente está lendo a Bíblia, leu a Bíblia toda, mas a gente não entendeu nada. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, e a gente não entende a linguagem humana, deu ruim, né? Eu lembro quando eu era seminarista, eu acho que eu já falei isso aqui também, em que eu querendo, né, compartilhar a NVI 2001, meu primeiro ano no seminário, e a NVI foi lançada, né, no ano de 2001. E o que aconteceu? Eu dirigia a congregação lá na favela do Dique, e assim, eu lembro que meu pastor até falava que trabalho batista às vezes não vai dar muito certo em favela, porque na maioria das vezes o que dá certo é trabalho pentecostal. E aí, nesse caso, né, eu fui para lá e a gente tentou trabalhar, né, e tudo, e eu via que assim, o hip hop surtia mais efeito. Mas como é que eu ia lidar com os crentes? Só que eu não queria alcançar crente, mas eu precisava dos crentes. Os crentes eram os caras da sessão na igreja, né? Os crentes eram os caras que estavam na congregação, e dependendo da situação, eles chegavam no pastor e falavam que o seminarista estava trazendo alguma novidade. Então era um negócio muito complicado. E aí, como bom batista, a gente fazia assembleia até mesmo, né, na congregação para decidir as coisas. Batistamente, a gente saía no braço. E aí, gente, vamos adotar a NVI aqui? Deu um tumulto terrível. Por quê? Porque alguns irmãos entendiam que a gente estava deixando a Bíblia, mudando a Bíblia. Porque na cabeça dos irmãos, Bíblia era a versão revista e corrigida. Aquilo era a Bíblia. NVI não era a Bíblia. NVI era um negócio novo aí qualquer. E aí... nova visão de igreja. Entende? E qual é a parte complicada, Gilberto? Tenta se colocar no meu lugar. É assim, gente, você pode continuar tendo sua Bíblia, mas vamos fazer... colocar no seu lugar para falar para a gente o que é NVI. Nova versão internacional. Aí, nesse caso, desculpa. Aí, por exemplo, nessa situação, eu cheguei, né, e falei com eles. Falei, vou dar um exemplo para vocês. Lá em Efésios 5, a partir do versículo 14... que fala, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ou resplandecerá, né, sobre você, vem um texto que começa a dizer o seguinte: vede prudentemente como andais. Aí eu ia continuar quando a menininha, né, falou assim, tio, peraí, não é verde que se fala não, tio, é verde. Aí eu cheguei e falei, tá vendo, irmãos, se a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, Deus não falou com a Thaí, com a Tamires. O irmão seminarista está querendo dizer que Deus não fala com a gente através da sua palavra. Aí
Aí eu pego aquela máxima, Provérbios 21, versículo 2, ao homem seu caminho reto lhe parece. Se você está convencido do que você está convencido, se você não está aberto para a minha orientação, não vou gastar muito tempo com você, porque tudo que eu falar só vai ser usado contra mim. Provérbio 21, versículo 2, né? Ao homem seu caminho reto lhe parece. Por que um casal briga? Os dois estão certos. E aí nesse caso, né, vindo para cá, a importância, né, de você pegar as palavras difíceis, né? E aí observa bem, por quê? Porque ninguém conjuga mais o verbo na segunda pessoa do plural. Tem gente que diz que assim, você chamar Deus de você é falta de reverência, mas só que o você lá no inglês é o you, e a gente aqui pode usar você e pode usar tu. Claro que a gente usa o tu para dar aquela ideia de que agora está tendo reverência, só que eu posso estar dizendo, Senhor, tu sabes porque eu não vim para o culto, só que Deus sabe mesmo. Olha o de peroba na cara desse miserável. Está dando para entender? Mas eu estou falando de um jeito pomposo que parece que eu estou respeitando, mas não estou. E aí eu lembro de quando eu era líder de adolescente, né? Eu lembro que assim, eu, por exemplo, era seminarista, trabalhava com eles. Quando eu fui ordenado, continuei trabalhando com eles. Todo mundo começou a me chamar de pastor e de senhor. Os adolescentes continuaram a me chamar de Roberlan e de você. Agora pergunta para mim quem me respeitava mais. Entende? Aqueles adolescentes que me chamavam de você respeitavam mais a unção que estava sobre mim do que as outras pessoas. Como eu posso falar isso? Pelo modo que me tratava, pelo modo que acatava o que eu dizia. Então, assim, e às vezes a gente se detém na forma e não na essência. E aí observa bem, vede prudentemente, aquilo não dizia nada, mas é pomposo, é bonito. Agora, se você está ali, veja cuidadosamente como você está vivendo, não como um insensato, mas como alguém cuidadoso, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Para mim é muito mais fácil. Eu sei falar, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Bacana, mas tá, e daí? Eu não sou pastor para o pessoal achar que eu sou inteligente. Eu sou pastor para ajudar aquela dona, por exemplo, uma irmã chega para mim e fala assim, pastor, eu já sei porque que eu estou com câncer. Eu estou com câncer porque está acontecendo aquele pecado tal na minha casa, né? Tinha uma pessoa da família dela que estava fazendo um negócio que ela não concordava, mas ela não tinha como impedir a pessoa. Cheguei para ela e falei assim, minha irmã, pelo amor de Deus, se a senhora fosse ficar com câncer por causa disso, e algumas outras pessoas aí, eu falei o nome de alguns criminosos, né, que eu não posso falar aqui agora, né, esses nomes têm poder, e aí nesse caso, aí eu falei, por que essa pessoa não está com câncer e a senhora está? Entende? E assim, a gente está no ministério para ajudar essas pessoas, a gente está no ministério para pegar essa palavra e fazer essa palavra encarnar. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas assim, eu não sei de onde vem aquela vontade da gente ficar lá, né, e o pessoal olhar para a gente, como ele é inteligente. Não, a gente não está aí para isso, né? Então a importância da gente acessar a palavra, ver o significado dela lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, pegar o significado. Eu até cheguei a usar um exemplo aqui da palavra emuná, né, que o Edinaldo postou outro dia no nosso grupo, né, que é a palavra traduzida para fé no hebraico, em contraponto com a palavra pistes, né, sendo que uma dá a ideia de constância, a outra dá uma ideia mais de fidelidade e de crença. E aí o que acontece? Claro que quando você crê, você também é uma pessoa fiel, você acaba sendo constante, mas a palavra no grego, ela dá uma amplitude maior, enquanto a palavra no hebraico, ela tem um jeito mais concreto, né, de expressar um determinado pensamento, até porque os gregos são mais da abstração, e os judeus são mais da concretude. Então, observa bem, você pega aquela palavra, pega aquela, mas não vamos esquecer, lembra? João Ferreira de Almeida, português, Holanda, Batávia, Indonésia, olha a distância,
aí você vai vendo, por exemplo, essas traduções que vão perdendo sentido de acordo com a época, e aí você precisa de outras traduções, e aí você conhece o texto crítico, que é um texto que está mais alinhado com os manuscritos mais antigos, depois das descobertas de Qumran, quando, por exemplo, lá em Erasmo de Roterdã, eles usam mais o texto Receptus, né, que é um texto mais, como é que eu posso dizer, menos crítico, né, mas era o texto que ele tinha acessível. Então você olha, por exemplo, para uma série de situações, né, e aí você, estou trazendo isso para cá e vou fazer o quê? Facilitar para o meu ouvinte. É o que eu falo para os meus alunos. Você faz a feijoada e o cara come a feijoada. Você não dá para ele a carne seca salgada para ele mastigar. Você não dá a couve crua para ele mastigar. Você não dá o alho cru para ele mastigar. Você faz tudo, prepara aquele prato e aí ele vai, se serve, come, aquela coisa toda. É assim que a gente tem que fazer. A gente não está no púlpito para se exibir, a gente não está no púlpito para mostrar o quanto a gente é inteligente, a gente está no púlpito para transmitir a revelação de Deus de modo simples, como aquele que era o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, e quando o Verbo se manifestou, a gente viu a glória, aquele que abriu mão da glória que tinha e se fez semelhante a nós, e é Deus que o exalta. Ou seja, era para Deus nos exaltar, em vez da gente buscar os aplausos humanos. Então eu não sei se dá para perceber, olha o quanto a nossa lógica hoje é diferente. Eu lembro de um dia, estou eu numa reunião de líderes na segunda igreja batista de Caxias, num bairro chamado Vila São Luís, e aí nesse dia, se eu não me engano, eu acho que estava de terno, gravata, social, com uma pasta, alguma coisa assim, e aí uma pessoa falou assim, agora está parecendo pastor. Aí eu falei assim, existia terno no Novo Testamento? Né? Eu não precisava fazer isso, mas, né? Então, assim, a importância de você considerar a tradução e a versão, para quê? Para você ir analisando, comparando, entendendo, para quê? Para você observar a partir da tradução e da versão, você, tem o texto, né, no hebraico, mas o Antigo Testamento tem também o texto grego, que é a Septuaginta, e aí depois você tem o Novo Testamento, que é em grego, e tem o significado dessas palavras, por exemplo, a releitura do Antigo Testamento no Novo Testamento, que é uma categoria de pensamento hebraica, mas numa linguagem grega, né? Então já mudou alguma coisa. O aramaico é uma mistura? Porque o aramaico é naquele contexto do exílio babilônico, né? Que a gente não tem, a gente quando vai lá no Paraguai, a gente não fez curso de espanhol, a gente não fala castelhano, mas a gente chega lá, né? Tá entendendo? Eu lembro que, por exemplo, eu fui a Foz do Iguaçu, né? Na casa de uns irmãos, né? Que foram de São João de Meriti, e aí nisso ele é crioulo, ela mulata, minha esposa mulata e eu crioulo. Aí a gente está lá no Paraguai, aí um falava para o outro assim, tudo baiano, tudo baiano, tudo baiano, como se assim, eles são brasileiros, mas eles não são daqui de Foz do Iguaçu. Olha lá, é tudo preto. Deu para entender como assim, tudo baiano, ou seja, eles não são daqui do sul, eles são de lá do Nordeste. E aí, brincadeiras à parte, assim, o aramaico vem dessa experiência, né? O povo vai para o exílio e aí eles vão falando uma outra língua e quando vai escrever o texto, eles escrevem com a língua de lá alguns trechos, né? Do Antigo Testamento, né? E que também é aquilo que eu falei. Você tem, por exemplo, quando você pega o texto do aramaico e você vai fazer a releitura no grego, você tem uma categoria de pensamento e você está trazendo para uma linguagem, para leitores que vão ter outra categoria de pensamento. E eu tive uma professora que dizia que todo tradutor é um traidor. Por quê? Porque na hora dele traduzir, ele vai traduzir de acordo também com a perspectiva dele. E aí o que acontece? Você vai lá para o grego, vai para o hebraico, mas qual é o seu modo de pensar? Até que ponto você é isento? Quem é 100% isento? Quem é 100% imparcial? Né? Eu só lembro de um jornal
que dizia que era imparcial. Quando eu trabalhava no Jornal do Brasil, eu via sempre a propaganda de que o Jornal do Brasil era imparcial, né? O único jornal que eu vi dizendo que era imparcial, nunca vi nenhum outro dizendo isso. E aí, em relação a esse caso, eu não sei se dá para perceber que você vai pegar e vai traduzir para quê? Para a tua linguagem. E é bom lembrar que o tradutor também é um leitor. E é bom lembrar que a tradução acaba se parecendo com um novo texto, porque você está lendo na língua portuguesa. O que é o pão da vida numa região em que o pão não é o alimento básico? Daí onde, por exemplo, teve gente em crise com a questão do sino da Amazônia, né, em relação a algumas questões relacionadas aos elementos, né, da liturgia, né, católica para o indígena, alguma coisa assim. Hoje nem tanto, porque índio veste camisa do Flamengo, anda de Cherokee, é viciado em crack, né? Hoje faz selfie, tem um monte de coisa diferente. Mas, por exemplo, vamos pensar comigo, qual é o contexto do indígena? Para você traduzir para a língua dele, você tem que traduzir de um modo que ele possa fazer uma associação, para fazer uma representação mental de algo de um outro contexto. Então, quando você faz isso, você acaba fazendo o quê? Fazendo daquele texto um outro texto. E a gente tem que estar atento a isso. Por exemplo, quando você acompanha, você fica mais próximo do entendimento.